Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, certo? Tia Camila fez a correção dos livros. Gostou muito, certo? Vendo que vocês estão acompanhando as nossas aulas. Tem uma atividade aqui, uma ali que não foi realizada, certo? Alguns que não fizeram. Porém, gente, assistam os vídeos, vão fazer as atividades, como eu já tinha falado. Criem uma rotina para vocês fazerem as suas atividades. Eu estudo de manhã, então tia Camila manda os vídeos que horas? 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã eu vou assistir o vídeo de tia Camila e vou fazer a minha atividade. Eu estudo à tarde. Então, depois do almoço, eu vou descansar um pouquinho e vou assistir o vídeo da aula de tia Camila e realizar a minha atividade. Procurem ficar num canto mais em silêncio para escutar melhor o vídeo, se concentrar na sua atividade, tá certo? Qualquer dúvida, gente, vocês mandem uma mensagem lá no grupo, quando o grupo estiver aberto. Tia Camila, eu tô com dúvida, me explica de novo. Vou ter o maior prazer em mandar um áudio, de mandar outro vídeo explicativo para vocês, tá certo? E vamos lá, a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje, ela se encontra no livro de aula de reforço, na página 34, História, certo, gente? A gente lá no livro de História teve uma explicação sobre a cultura indígena, não foi? Então, qualquer dúvida, vocês voltam lá na explicação da cultura indígena de História, tá certo? Então, a gente vai realizar a atividade da cultura indígena, que diz assim: escreva sobre a relação dos indígenas, dos brancos com a natureza. Os indígenas, eles usavam a natureza para o quê? Para sobreviver, para ter o seu sustento, para ter o seu alimento, certo? Tudo que os indígenas produzem era destinado para o quê? Era para vender? Eles faziam venda, os indígenas? Acho que não. Então, era para o quê? Para o próprio consumo, para o consumo da tribo, para o consumo pessoal. Muitos homens brancos usavam a natureza de forma o quê? Exploratória. O que foi que os portugueses fizeram lá, quando eles chegaram no Brasil? Foram explorar o território brasileiro, o território que eles acabavam de ter encontrado. Muitas das coisas que os homens brancos produzem são destinadas ao quê? Ao consumo de quê? De outras pessoas, ao consumo para venda, ao consumo para troca, que existia troca de alimentos naquela época, certo? Pesquise e escreva informações sobre como era o casamento indígena, como era a alimentação indígena, como eram as crianças indígenas. Então, você vai fazer uma pequena pesquisa e responder essas perguntas. Escreva a resposta de cada uma dessas perguntas, abaixo, número 3. As aldeias são espaços que buscam o quê? Lá no texto no texto de História tem essa resposta, certo? O que é importante para a vida dos indígenas? O que era importante para a vida dos indígenas? Como a natureza é vista pelos indígenas? De que forma os indígenas viam a natureza? Como a natureza era vista por eles? Marque apenas os materiais utilizados nas habitações dos indígenas. Então, a gente vai ter tauba, cimento, coqueiro, folhagem, tijolo. Aí vocês vão marcar somente o que era usado pelos indígenas, tá certo? Então, essa atividade foi sobre a cultura indígena. Agora, vamos para outra atividade, também no livro de aula de reforço, só que mais na frente, na página 83, certo? Na página 83, também a história,
é a chegada dos portugueses. Já tivemos essa aula sobre a chegada dos portugueses. Vamos realizar a atividade no livro da aula de reforço, tá certo? Vamos lá. Marque a opção correta. Quem fez a primeira exploração do litoral descoberto? Foi Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral ou Dom Manuel? Quem foi dos três? Vai marcar o X no correto. B. O rei de Portugal recebia todos os registros da viagem e das terras descobertas. Quem fez esses registros? Então, quem foi que a Camila falou que fazia esses registros para enviar para o rei de Portugal? Pedro Álvares Cabral, Frei Henrique Soares Coimbra ou Pero Vaz de Caminha. Então, vocês vão marcar quem enviava esses registros para Portugal. No número 2, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira coluna diz os nomes quais? Pedro Álvares Cabral, Frei Henrique Soares de Coimbra, Dom Manuel, Pero Vaz de Caminha. Na segunda coluna, escrivão da esquadra. Quem era o escrivão da esquadra? Você vai olhar os nomes anteriores e fazer essa relação, certo? No de baixo, rei de Portugal. Então, quem era o rei de Portugal? Vai colocar o número lá da coluna, certo? Descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil? Celebrou a primeira missa no Brasil. Quem celebrou a primeira missa? O que foi criado para diminuir os conflitos? Número 3. O que foi criado para diminuir os conflitos entre as duas potências navegadoras, Portugal e Espanha? Lá no texto de História. Lembrem de consultar o outro vídeo e consultarem o livro, tá certo? Número 4. Pinte o quadrinho que contém a resposta correta. O que os portugueses ganhavam com o Brasil? Eles ganhavam lucro ou despesa? Vocês vão pintar. Quais os países desconsideraram o Tratado de Tordesilhas? Estados Unidos e México ou embaixo? Inglaterra, Holanda e França. Qual a maior riqueza do Brasil na época? Era o pau-brasil ou era o ouro? Então, essa foi a nossa atividade de história, tá certo? Lembrando, página 83 e página 34. Um grande beijo e até a próxima aula.